um pacote de açúcar lá na cozinha, pai. Meu filho, o que eu tô querendo dizer é que eu quero comer um doce de coco. Uma rapadura, não é açúcar não. Mas tinha, seu Zé, rapadura lá na cozinha, só que acabou muito rápido. Claro, tu e o Zé Pitoba não tem uma solitária na barriga não, tem uma cobra. Eu comprei 3 barras de rapadura lá no comércio do Chico Buchudo. Vocês dois vão comer tudo. Não, pai, ainda ficou um pedacinho lá dentro do fogão que eu botei. Pois é, esse aí foi o único pedaço que eu encontrei pra me comer. Mas esse pedaço aí não era pra comer não, pai. Não era pra comer? Mas por quê? Porque esse pedaço aí eu tinha botado veneno pra me pegar o ratinho.